Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens a respeito de Deus. Tenho separado alguns textos da Bíblia que para mim são textos marcantes, que falam profundamente ao meu coração e que revela para nós quem é Deus. E nessa noite nós iremos ver que o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 46. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, e ele ergue a sua voz, e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Meus irmãos, todos nós conhecemos Lutero como um personagem da Reforma Protestante, um personagem marcante da Reforma Protestante que aconteceu em 1517. Muitos conhecem Lutero como um grande teólogo, mas poucos sabem que Lutero era um grande músico, ao ponto de muitos amigos considerarem Lutero melhor músico do que teólogo. Não porque Lutero era um mau teólogo, mas porque Lutero era um brilhante músico. Lutero reformou não apenas a teologia da igreja, mas também reformou a prática da igreja. E isso fica claro no número de composições, no número de músicas que Lutero compôs na época da Reforma, que virou clássicos, cantado pela igreja daquele tempo. E talvez o hino mais conhecido é o hino que nós cantamos no culto hoje: Castelo Forte é o nosso Deus. Muitos acreditam que Lutero compôs esse hino quando ele está fugindo da dieta de Worms e se esconde no castelo de Walburg. Lutero fica refugiado num castelo e ali ele olha para aquela fortificação e compara então com o seu Deus, que é um castelo forte. Não, mas não foi esse momento que Lutero compôs Castelo Forte. Foi 5 anos depois, quando na cidade de Wittenberg, uma grande peste assola aquela cidade e muitos que Lutero amava, muitos amigos e parentes de Lutero morrem. Inclusive ele fica doente, e não apenas ele, o seu filho Hans, que era um bebê na época. Lutero, então, angustiado pelo luto, pela perda de pessoas que ele amava, mas também angustiado pela própria doença, ele olha para a palavra de Deus, olha para o Salmo 46 e compõe, então, o hino Castelo Forte ao nosso Deus. Lutero olha para as Escrituras Sagradas e encontra nas Escrituras Sagradas o refúgio, encontra nas Escrituras Sagradas a fortaleza que poderia livrá-lo da angústia, do medo, da tristeza e dar a ele a esperança. Meus irmãos, esse mesmo texto que encorajou, que confortou e que deu esperança a Lutero, é o mesmo texto que está em nossas mãos e que nós lemos hoje no culto. E estas palavras também é poderosa para nos apontar um Deus
que é o nosso refúgio e fortaleza, um Deus que cuida das nossas angústias, um Deus que nos socorre e nos dá livramento. Esse Deus é um Deus que podemos confiar, é um Deus que cuida de nós. Meus irmãos, muitos acreditam que foi o rei Ezequias que escreveu o Salmo 46. Se foi o rei Ezequias que escreveu o Salmo 46, o contexto do Salmo 46 é 2 Reis, capítulo 18 e 19. Esses capítulos falam da história do rei Ezequias. E rei Ezequias foi o melhor rei de Judá. Foi um homem justo, um homem bom, um homem que obedeceu os mandamentos do Senhor, um homem que acabou com a idolatria de Judá, um homem que governou com justiça. Mas no 4º ano do reinado de Ezequias, o império da Síria invade o reino do norte. E por 3 anos eles lutam contra Israel. E depois de 3 anos eles conquistam Israel. Levam cativo os moradores do reino do norte e destrói o reino do norte. O império assírio era um império pequeno, mas que cresceu muito, especialmente por conta do governo de um rei chamado Senaqueribe. Senaqueribe era um homem muito ambicioso, e certa vez Senaqueribe pega o império da Síria e marcha contra o Egito, e ele passa pelo corredor da Palestina, e quando ele passa pelo corredor da Palestina, ele passa destruindo e conquistando todas as cidades fortificadas de Judá, até chegar em Jerusalém. E ali em Jerusalém ele impõe um tributo ao rei Ezequias. O rei Ezequias então pega a prata e o ouro da casa do Senhor e paga o tributo ao império assírio. Mas Senaqueribe era um homem muito ambicioso, ele não fica satisfeito apenas com o tributo. Ele cerca a cidade por 6 meses, pedindo que o rei Ezequias pudesse se render e se entregar, para que eles pudessem então também conquistar Jerusalém e a cidade santa. Diante então desse perigo iminente, diante desse momento em que não apenas o rei, mas a sua família, o seu povo passava por risco de morte, o rei Ezequias toma uma atitude, e talvez a maior atitude que qualquer pessoa pode tomar quando está cercado, quando está aflito, quando está pressionado, quando está angustiado, quando está com medo, quando passa por momentos difíceis. Rei Ezequias, ele tem uma atitude que é poderosa. Rei Ezequias se prostra diante de Deus em oração. E oração, meus irmãos, não é uma atitude, ou melhor, oração não é ser passivo, não significa não tomar atitude, pelo contrário, essa é a principal atitude que um filho de Deus, um servo do Senhor pode tomar. E o rei Ezequias, um homem de Deus, toma essa atitude, ele ora a Deus. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 19, verso 15 a 19. O rei diz assim: Senhor Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra, dá ouvidos, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações seus territórios um deserto, atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. O rei Ezequias então ora ao Senhor. Senaqueribe estava debochando não apenas de Jerusalém, não apenas do povo, não apenas do rei, mas estava debochando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Deus que é o Senhor de todos os exércitos. Senaqueribe era tão debochado que manda um oficial insultar os exércitos que estavam em cima das muralhas. E aquele homem chega a oferecer 2.000 cavalos e dizendo: se vocês tiverem 2.000 homens para montar em cavalos, nós entregamos para vocês. Para que os irmãos entendam como era fraco
naquele momento, o exército que poderia defender Jerusalém. O rei Ezequias então ora a Deus, e algo extraordinário e assombroso acontece. Naquela mesma noite, Deus responde à oração de Ezequias, manda o profeta Isaías falar com o rei, e o profeta Isaías então vai dar uma mensagem para o rei em resposta à oração de Ezequias. E Deus então diz para o rei: ele não está debochando de você, ele está debochando de mim, mas saiba de uma coisa: nenhuma flecha vai atingir a minha cidade. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 19, versos 33 a 34. As palavras de Deus pelo profeta Isaías dizem: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Depois dessas palavras, naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Algo assombroso aconteceu. 185 mil homens do exército da Assíria são fulminados e eles morrem por uma atitude milagrosa da parte de Deus. Isso não está registrado apenas na Bíblia, isso está registrado na história. Por exemplo, Heródoto, que é conhecido como pai da história, vai dizer que uma epidemia de ratos matou aqueles soldados. Flávio Josefo, que é um outro historiador conhecido, vai dizer que foi um furacão no deserto. Nós não sabemos o que aconteceu, como aqueles homens morreram, mas uma coisa aconteceu, e 185 mil soldados do exército da Síria morrem de uma única vez, ao ponto de Senaqueribe ter que voltar para a Síria. E ele volta para a Síria e poucos meses depois ele é assassinado no templo do seu falso Deus pelos seus próprios filhos. Veja como a Bíblia registra esse momento. Está em 2 Reis, capítulo 19, versos 35 e 37. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu Deus, Nisroque, seus filhos Adlamileque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esaradom foi o seu sucessor. Depois disso, então, a cidade de Deus, a Jerusalém do Senhor, entra em festa. E o rei Ezequias, então, com sua capacidade poética, compõe o Salmo 46, um salmo de louvor, de adoração ao nome de Deus, porque o nosso Deus, de fato, é refúgio e fortaleza. Por isso, o salmo começa dizendo: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Sabemos, meus irmãos, por experiência, que podemos contar com o Senhor. Quantas vezes Deus já nos livrou de perigos? Quantas vezes o Senhor veio ao nosso socorro? Quantas vezes o Senhor livrou o nosso coração das angústias? Quantas vezes Deus abriu portas aonde não existiam portas? Quantas vezes Deus fechou portas que eram necessárias ser fechadas? Quantas vezes Deus agiu em nosso favor de uma forma extraordinária? Sabemos, meus irmãos, que Deus não apenas nos livra dos medos internos, das angústias, das dificuldades que nós sofremos, mas Deus nos livra de perigos reais, dos Senaqueribes que tentam contra a nossa vida. A violência tem aumentado nos centros urbanos. Há perigo por toda parte. E a nossa certeza é que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É Ele que nos guarda
nos momentos de angústia. Ah, meus irmãos, como filhos de um Deus poderoso, nós devemos correr para os seus braços. Assim como as crianças, quando tem um pesadelo à noite, pelo menos Caio e Bela fazem isso, quando eles se assustam durante a noite, eles acordam e correm para o nosso quarto e querem deitar no meio da cama. E a Bela diz: eu me sinto mais seguro, papai, do seu lado. Assim nós podemos, em momento de perigo, de medo, de angústia, correr para os braços e para o colo do nosso Pai, porque é Ele que pode nos proteger e nos guardar de todas as angústias. O nosso Deus é um Deus que é refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Mas a gente precisa trazer à mente que a imagem que precisamos ter quando lemos um texto como esse é que as cidades naquela época eram cidades fortificadas. As cidades de hoje, elas não têm muros, correto? Você vai de uma cidade a outra sem ter essa dificuldade de ter que passar por muros. Mas naquela época as cidades eram fortificadas. Tem até uma imagem aí de como era Jerusalém daquele tempo. Era uma cidade protegida por muros. Assim era Jerusalém no tempo do rei Ezequias. Mas o rei Ezequias sabia que os muros de concreto não eram suficientes para proteger o povo, a sua família, a sua própria vida do inimigo, do império assírio. Ezequias sabia que não adiantava ele descansar apenas por detrás do muro. Ele sabia que aquela nação, aquele império era poderoso para invadir Jerusalém. Por isso ele corre para Deus. Isso é algo importante, porque muitas vezes nós nos garantimos apenas nas proteções e nas forças que nós podemos desenvolver. Muitos acham que estão seguros, por exemplo, e eu falo do contexto agora do Rio de Janeiro, que isso é muito comum lá. Muitos acham que estão seguros porque compram um carro blindado. Muitos acham que estão seguros porque colocam câmeras em suas casas. Muitos acham que estão seguros porque colocam aquelas grades de proteção. Mas, se Deus nos guardar, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Precisamos entender, meus irmãos, que a vida está nas mãos de Deus e é nele que nós devemos confiar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ezequias sabia disso, porque conhecia o seu Deus, conhecia os atributos do Senhor. O rei tinha certeza que Deus é todo-poderoso. Por isso ele canta os atributos de Deus e começa com o atributo da onipotência. Veja como Ezequias no Salmo canta os atributos de Deus. O verso 2 e o verso 3 vai destacar a onipotência de Deus. O texto diz: por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ainda, meus irmãos, o que o salmista está dizendo é que ele não teme os problemas, pois ele sabe que o Senhor é mais forte que todos os seus inimigos. Mesmo que haja uma forte calamidade, mesmo que haja uma catástrofe que abale a terra, todavia Deus está presente para protegê-lo e para socorrê-lo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Salmo então canta a onipotência de Deus. Preste atenção numa coisa: o seu problema nunca será maior do que o seu Deus. Isso parece ser jargão hoje, evangeliquez, mas Deus se revelou a nós como Deus Todo-Poderoso. Deus se revela a Abraão em Gênesis capítulo 17, verso 1, como Deus Todo-Poderoso. E Deus faz isso no contexto para reafirmar a aliança com Abraão.
Deus se manifesta nas Escrituras como Deus Todo-Poderoso, que sempre aparece para livrar o seu povo, sempre aparece com seus propósitos de cuidar do seu povo. Deus se manifesta e se revela nas Escrituras como Deus que tem todo o poder. Nada pode rivalizar com Deus. Não há nenhum poder na criação que seja igual ou tão poderoso como o nosso Deus. Por isso, meus irmãos, nós podemos confiar no Senhor. Ele é onipotente. Com essa afirmação, queremos dizer que Deus é capaz de fazer todas as coisas que sejam dignas do seu poder. Todas as coisas que não sejam contrárias à sua natureza, que não levem a negar a si mesmo. Deus é todo-poderoso e por isso nele podemos confiar. Mas o texto apresenta Deus não apenas como todo-poderoso, ele apresenta Deus como Deus da providência. Olha que extraordinário o verso 4. O verso 4 vai dizer assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Eu acho extraordinário esse verso 4. O verso 4 está falando de um rio. Presta atenção numa coisa: Jerusalém não tinha rio. Que rio é esse que o Salmo está dizendo? O texto diz que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Que rio é esse? Jerusalém era uma cidade fortificada e uma das poucas cidades do mundo antigo que era construída não próxima de um rio. Antigamente, as cidades eram construídas próximas do rio. Por quê? Porque a água é vida. É necessário água para a manutenção da existência. Portanto, as civilizações eram desenvolvidas à beira de rios. Mas Jerusalém é construída não num rio, próximo de um rio. Jerusalém não tem rio. Que rio é esse que o texto está dizendo? Que rio é esse que alegra a cidade de Deus? O rei Ezequias, um homem sábio e poderoso, um rei inteligente, construiu um duto no tempo do seu reinado. Ele construiu uma tubulação que trazia água dos mananciais de Giom, do vale de Cedron, ao tanque de Siloé. Lembra do tanque de Siloé no Novo Testamento? Quem constrói é o rei Ezequias. Uma obra extraordinária para aquele tempo. Rei Ezequias constrói um sistema subterrâneo de abastecimento de água, que ligava então águas de fora da cidade e traziam essas águas para dentro da cidade. Isso é extraordinário. Por quê, meus irmãos? Porque diante daquela perseguição, diante desse problema do Império Assírio, como uma cidade poderia se manter de pé sem água? O cerco do Império Assírio foi de 6 meses. Se não houvesse água dentro da cidade, certamente o rei Ezequias teria se rendido ao Império Assírio. Mas havia água, porque Deus, o Deus da providência, havia separado o rei Ezequias, dado a ele capacidade e inteligência para construir um duto subterrâneo, antes mesmo da invasão da Assíria. E esse rio, então, que alegra a cidade de Deus, é essas águas que alimentaram o povo no período do cerco do Império Assírio. Essa era uma tática muito comum. O exército inimigo cercava a cidade e esperava. Eles não podem sair para pegar água, eles não podem sair para buscar alimento, então vai faltar água e alimento. Uma hora eles vão ter que se entregar. Mas havia um rio que alegrava a cidade de Deus. E isso é obra do Deus da providência. Talvez, meus irmãos, muitos olhem para essa situação e digam: isso foi sorte. Ou, de repente, olhe para a situação do Império Assírio e diga: rapaz, aquele povo estava com azar dessa vez. Mas não existe sorte e azar, porque o Deus da providência controla todas as coisas. As situações da nossa vida que às vezes a gente não faz conexão alguma, mas algo acontece lá atrás, que a gente não consegue entender o porquê, mas mais na frente a gente vai ver como aquilo era necessário para alguma situação ou circunstância.
porque nada na vida foge do controle de Deus. O nosso Deus é um Deus da providência. E a doutrina da providência, meus irmãos, nos ensina que Deus é soberano e governa todas as coisas de forma santa, inteligente, sábia e justa. Ele se utiliza dos fatos e das circunstâncias, das causas naturais, dos acontecimentos da história, e mesmo que nós não compreendamos, Ele tem um plano e propósito, e no final se mostrará com a melhor coisa que poderia ter acontecido. Deus é bom o tempo todo, o Senhor é bom. A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados conforme o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Deus está cuidando da nossa história. Deus está cuidando de todas as coisas. O nosso Deus é o Deus da providência. Ele não é apenas todo-poderoso, Ele não apenas providencia todas as coisas, o Senhor também é um Deus presente. O verso 5 vai destacar a onipresença de Deus. Deus é onipresente, é outro atributo do Senhor. O verso 5 diz: Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O texto diz que Deus não apenas vem ao nosso socorro e volta para viver distante de nós. Ele resolveu habitar em meio do seu povo. Ele está presente em todo lugar e habita em todo crente pelo Espírito Santo. Deus não é como um objeto que precisa de uma localização, que está em um lugar e isso impede que Ele esteja em outro lugar. Deus não precisa de um espaço. Ele existe antes de haver espaço. Ele que criou o espaço e o tempo. Todas as coisas existem, coexistem nele. Ele não está no espaço, é o espaço que está nele. É isso que Paulo vai dizer em Atos capítulo 17. Nós vivemos e nos movemos, existimos nele. É Deus que criou todas as coisas. Por isso, meus irmãos, Deus pode ser o Deus de perto, imanente, aquele que cuida de nós, aquele que ouve a nossa oração, mas Ele também é o Deus de longe, o Deus transcendente, que governa o universo, que cuida da história e providencia todas as coisas. Ele está em todo lugar, como diz o salmista no Salmo 139. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Deus está presente em todo lugar. Sua infinitude também pode ser considerada a respeito do seu conhecimento. Por isso, Deus onipresente também é um Deus onisciente. E o verso 6 e 7 destaca para nós a onisciência de Deus. O texto diz: nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O texto diz que Deus é poderoso. Nações se agitam, reinos se abalam, mas Ele ergue a voz e a terra se derrete. Mas o texto ainda diz que o Senhor dos exércitos é a nossa torre segura. E a gente precisa trazer a imagem na nossa mente que torre, naquele tempo, em cidade fortificada, em castelo, era o local onde se visualizava quando o inimigo se aproximava. A torre tinha essa finalidade. Havia um sentinela para observar quando o inimigo se aproximava. E a função do sentinela era mobilizar o exército, mobilizar a cidade, caso alguma coisa se aproximasse, caso o inimigo se aproximasse. A torre, então, era em todo o castelo ou cidade fortificada tinha esse papel de antever o inimigo, de avistar quando o problema estava se aproximando. Cabia ao soldado da torre observar, e quando ele visualizava o inimigo, soava os sinos para que a população e o exército se preparasse para a defesa.
O nosso Deus é a nossa torre segura e tem o conhecimento de todas as coisas. Antes do mal chegar, Ele sabe, já viu, já conhece, nada pode nos atingir fora do seu controle. Por isso nele podemos confiar. Ele conhece todas as coisas e nos conhece por inteiro. Somos transparentes diante dele. O texto do Salmo 139 diz para nós que a escuridão, as trevas, para Deus é como o dia. Deus vê tudo, conhece tudo, sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, nos conhece por inteiro, somos transparentes diante dele. Seu conhecimento é vasto, profundo, insondável. Por isso ele é tão sábio. A história, os acontecimentos e todo o universo estão sendo governados pela sabedoria e o conhecimento de Deus. O Salmo, então, tem um desfecho, uma conclusão, onde ele convida as pessoas para ver as obras de Deus. Verso 8 a 11 diz: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e a despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Salmo então termina nos convidando para ver as obras de Deus na terra. É um chamado então, meus irmãos, à adoração, para que o povo de Judá pudesse ver e exaltar aquele que pôs fim à guerra e à artimanha de Senaqueribe. Ele é o Senhor dos exércitos, que guerreia por seu povo. Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso Deus para sempre. Nele estamos seguros. Portanto, meus irmãos, aquietai-vos, pare de lutar e saiba que Ele é Deus. Meus irmãos, talvez uma das maiores dificuldades que nós temos é nos aquietar. Esse salmo nos convida a confiar em Deus. Muitas vezes, as nossas maiores angústias é fruto da agitação da nossa própria alma. Muitas vezes as nossas angústias são resultados da nossa tentativa de resolver aqui, de resolver ali, e nada dá certo, e isso vai gerando ansiedade, preocupação, temor, e nossa alma vai sendo atribulada, e nós vamos enchendo o peito de angústia. O texto nos chama e nos convida a olhar as obras de Deus na terra. Olha para a criação. Olha para tantos feitos poderosos do Senhor na nossa vida e na história e na vida de tantas pessoas. Deus nos chama agora para olhar e perceber a sua grandeza e perceber que Ele é muito maior do que todas as nossas limitações. Deus nos chama para descansar nele. Aquietai-vos, porque Ele é Deus. Quantos de nós estamos angustiados, lutando, e não encontramos paz? Muitos lutam contra si mesmo, como o apóstolo Paulo lutou e tentou de alguma forma resistir à graça poderosa de Deus. Deus estava chamando, Deus estava incomodando, e o apóstolo Paulo relutando, orgulhoso, querendo prosseguir o seu próprio caminho. Mas Deus então quebra e despedaça o coração do apóstolo, faz com que os seus olhos se fechem e depois se abram para a realidade de Deus e para a realidade da vida. Há muitos que estão lutando dentro de si, sabem e já ouviram a voz, o chamado de Deus, mas permanecem em seu próprio orgulho, relutando, não se entregam por inteiro, não confiam por inteiro, apenas confiam em parte, apenas querem um pouco, mas não se entregam de corpo e alma ao Senhor. Lutam, se desgastam, sofrem. O tempo passa, e talvez esse seja o histórico de muitos de nós.
Eu tenho certeza que todos nós, meu caso, por exemplo, e tantos outros que olham para trás e percebem: Senhor, porque o Senhor não me chamou quando eu era menino e quando eu era criança? Aqueles que se convertem tarde sabem disso. Quando seus olhos se abrem para as coisas de Deus, eles olham para trás e dizem: Senhor, por que fui tão cego, lutei tanto contra a Tua verdade? Parem de lutar, saibam que o Senhor é Deus. Se entreguem e confiem, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. É nele a nossa única segurança. Nada na vida pode nos dar segurança, presta atenção nisso, nada. Você pode fazer o que você quiser, você pode conquistar o que você puder, você pode comprar o que você quiser comprar, você pode tentar se proteger de todas as formas. A vida não pertence a você, a vida pertence a Deus. Você pode controlar uma instituição, você pode dominar pessoas, mas você não controla a sua própria vida. Quando Deus estalar o dedo, você prestará conta a Ele. Quando Deus estalar o dedo, seus olhos se fecham aqui, você vai estar diante do tribunal do Senhor. Você não controla a vida. Nós não controlamos a vida. Por isso, o único lugar que nós estamos seguros é no Senhor. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. É o único lugar que nós podemos ter segurança. Por isso, meus irmãos, muitas vezes nós que somos da igreja do Senhor também vivemos angustiados, pensando em buscar soluções para os nossos problemas, queremos encontrar respostas para tudo e nos esquecemos da presença dEle. Passamos a confiar mais e mais em nossa inteligência e capacidade e nos esquecemos de recorrer a Ele. A ordem é para nós também. Parem de lutar. Confiantemente prossigam enquanto eu opero no mundo, nos homens e nas coisas ao seu redor. Deus nos chama para confiar nele e para continuar e para prosseguir. Parem de lutar, confiem no Senhor. Há um episódio no Novo Testamento em que os discípulos atravessam o mar da Galileia e Jesus está no barco. De repente desce um vento do Monte Hermon, agita as águas e uma grande tempestade se forma. Pedro, que era um pescador, Tiago, um pescador, João, um pescador, ficam com medo. E eles conheciam o mar da Galileia, mas eles ficam apavorados. A tempestade toma aquele momento e eles estão no barco e Jesus está dormindo. E eles começam então a se desesperar e acordam Jesus e dizem: Senhor, será que Tu não te importas comigo? Senhor, o Senhor está aí no barco, há uma tempestade, nós vamos morrer, o Senhor está dormindo. Será que o Senhor não se importa comigo? Jesus acorda e Ele dá uma ordem: mar, aquietai-vos. Mar, em silêncio. E o que acontece? O mar fica em silêncio. Nós sabemos, meus irmãos, que mesmo quando uma tempestade passa, as águas por algum momento ainda ficam agitadas. Mas a ordem que Jesus deu acalmou não apenas a tempestade, mas o mar na mesma hora. Porque a criação, ela ouve a voz poderosa do seu Criador e ela se submete, ela se cala. Nós somos a única criação de Deus que somos rebeldes. Deus diz: aquietai-vos, e nós continuamos nos agitando. Deus diz: confia em mim, e nós continuamos confiando na força do nosso braço. Deus diz: pare de lutar, e a gente continua querendo lutar. Mas a palavra de Deus para nós hoje é: aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. Eu sou Deus
e me revelo nas Escrituras como Deus que é fortaleza e refúgio. O nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu queria que você meditasse nisso hoje. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, a pensar um pouco na palavra. Feche seus olhos. Aquietai-vos que eu sou Deus. Eu sei, meus irmãos, que há muitos momentos na nossa vida que parece que as coisas fogem do nosso controle. Ou melhor, as coisas fogem do nosso controle, mas jamais fogem do controle de Deus. Há momentos na nossa vida que nos perturbam, nos deixam angustiados. Nosso coração, a nossa alma, muitas vezes se enche de intranquilidade. E queremos de alguma forma resolver essa situação. Ficamos tão angustiados, que buscamos de alguma maneira ser livrados das angústias. Talvez seja por isso que está aumentando cada vez mais o número de suicídios. Setembro é um mês para nos alertar a respeito desse problema. Aquele que tira a própria vida está buscando descanso para a alma. Ele já não aguenta mais as dores, as angústias, as lutas que não se resolvem, os problemas que tomam a sua vida, o seu coração. E esse sentimento é um sentimento tão terrível, que ele quer buscar uma solução. E ele busca a solução, muitas vezes, tirando a própria vida. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo que nos visita hoje, ou aquele que está acompanhando ao vivo pela internet, o único lugar de descanso é o Senhor. A única porta que se abre para o descanso da sua alma é a porta do reino de Deus. É o braço do Pai, é o colo do Deus Todo-Poderoso. Por isso, não busque soluções para as suas angústias em outro lugar ou em outra pessoa. Saiba que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se volte para Deus e aquietai-vos, porque Ele é Deus.